Meus irmãos, Epístolas Gerais, nós estamos estudando sobre a fé, a esperança e o amor. Então nós estamos estudando nessa segunda aula sobre a esperança. Estamos falando aqui sobre a epístola de Pedro, escrita por Pedro, e nós vamos dar caminhada neste assunto. Na aula passada nós já fizemos uma introdução a respeito desses assuntos. Então nós já fomos no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro. Na aula passada nós tivemos um desenho aqui, que era cingir. O que é cingir os lombos? Você passou do vestido na frente, prega atrás, amarra, transformar. Vai lá, continua. Fala. Se vestir. Se declarar. Preparar. Se preparar. Muito bem. E o que isso pode ser aplicado na nossa vida cristã? Devemos estar preparados, deixar aquilo que nos atrapalha. Deixar aquilo que atrapalha. Então, cingir, vamos lá. André, você está falando, pode falar. Ah, o senhor estava aí. Obrigado. Como gato, né? Isso, como gato. Obrigado. Eu fui ligar a câmera do computador, mas simplesmente ela decidiu que não funcionaria hoje. Então, quer funcionar? Não funciona, né? E aí o professor tentou conectar o celular ali, mas aí a internet é lerda aqui, né? Então deixa gravando ali no... Ainda bem que tem bastante memória ali. Vai dar certo. Depois nós postamos. Epístolas Gerais, a fé, a esperança e o amor. Já mostrei esse slide na primeira aula nossa, estou retornando ele agora novamente. Alguns de vocês não estavam aqui na primeira aula, então nós temos o Novo Testamento dividido da seguinte forma: evangelhos, são quantos evangelhos? 4. 3 chamados de sinóticos, e um que é João, tá, que escreve para a igreja. Um livro histórico que é Atos. 13 cartas paulinas ou 14 cartas paulinas, que seria a epístola aos Hebreus, é considerado também como carta paulina. Há controvérsias, tá? Nem todos os teólogos aceitam isso como verdade, até porque tem esse asterisco ali. Então é uma autoria contestada. Nós temos então cartas chamadas de universais, e aqui vai entrar a carta de Hebreus, que nós estamos estudando. Então no estudo da escola ETAD, nós trataremos a epístola aos Hebreus separadas. Então nesse livro nós estamos estudando Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E a epístola aos Hebreus nós estaremos separadamente, tá? Até pelo compêndio teológico que ela trata ali, é de grande relevância. E claro, sempre comento com o Francisco Góes aqui. Ele sempre reclama, e eu concordo com ele também, e faço essa reclamação. Algumas dessas aulas deveriam ser estudadas várias aulas, né, para a gente aprofundar bastante, né? Mas é claro que vocês já leram, já estudaram em casa, e aqui nós vamos repassar os pontos principais. Você notou que nessa lição tem 2 vezes graça com 2 S's? Não com C cedilha? No livro. E tem um erro também que eu tenho que mandar para vocês. Tem um gabarito, acho que da aula 6. Eu mando agora no intervalo. Ele está invertido o gabarito. Para quem respondeu, está ao contrário. Acho que parece que a 4 está na... ou a 5 está na 7, ou a 7 está na 6, alguma coisa assim. Eu mando para vocês agora no intervalo. Eu andei questionando com eles também, algumas coisas assim. Diga a página que a gente vai fazer aqui para eles corrigirem, tá? O autor escreveu, mas aqui quem digita, lembra a pecinha que fica atrás do computador? Muito bem, vocês lembram? Muito bem. Vamos lá. Lição 5, primeira epístola de Pedro, continuação.
Abre aí o seu texto, então, introdução e esboço da primeira epístola de Pedro. Desculpa, estava na aula lá para frente. A submissão. Então, na página 79, lê comigo os objetivos. Objetivo número 1, citar as ordenanças referentes à submissão do crente a Deus. 2, expor o método bíblico para a esposa crente ganhar o marido incrédulo para Cristo. 3, explicar o efeito que o relacionamento conjugal, bom ou mau, tem sobre a oração dos cônjuges. 4, sintetizar o exemplo dos sofrimentos de Cristo. 5, explicar por que devemos nos alegrar dos sofrimentos por Cristo. 6, conceituar o que seja bom pastor. muito bem, aqui apareceu uma palavrinha que muitas vezes eu e você não gostamos. Como é que é a palavra? Submissão. Qual é a definição de submissão? É estar debaixo do pé do outro, é isso? Não? Exatamente isso não. Não é isso não, né? É o que então? É estar lado a lado, de acordo. Lado a lado de acordo? É, de acordo. Está de acordo. Fala, outro, quem estava começando a falar? O direito de submissão é estar diante das leis, determinados tipos de autoridade. Estar sob uma autoridade. Submisso é aquilo que está debaixo de alguma coisa, né? Isso é quem está debaixo de alguma coisa? Mas é estar exatamente isso. Submisso tem que estar isentado de determinadas leis da autoridade. Isso direto debaixo de uma autoridade. Se pegar a etimologia da palavra, vai dar certinho. Sub é o quê? Embaixo. E missão é o quê? Um objetivo. Então é estar debaixo de um objetivo. Ou de uma ordem. Uma missão pode ser uma ordem também dada a alguém. Deriva do latim submissio e iones, com o sentido de abaixar o tom de voz. Submisso. Então, no contexto que nós estamos estudando, a palavra submissão é estar debaixo da mesma missão. Pastor, por gentileza, no contexto teológico, o que é submissão? Estar debaixo de ordem. Estar debaixo de uma ordem. Submetido à autoridade. Submetida a uma autoridade. Então ficamos com essas definições: estar debaixo da mesma missão, estar debaixo de uma ordem, estar debaixo de uma autoridade. Porque muitos confundem talvez uma submissão, está, eu não vou acatar a ordem de fulano, quer ser igual a. Não é você talvez não respeitar a ordem, é você aceitar. Talvez você pode ser o mesmo nível, mas se alguém tem uma autoridade maior, tem uma ordem a dar, você tem que ser submisso, você tem que fazer com que você fica respeitar a autoridade do outro. Muito bem, muito bem. Então, dito isso, presta atenção: não é estar debaixo do pé, não é ser massacrado por alguém, até porque muitas palavras de hoje em dia elas estão com o seu sentido deturpado. Então, se você for num dicionário como o Oasis ou outros dicionários mais próprios, você vai observar que muitas palavras elas estão sendo trocadas de sentido. Então vamos para a nossa primeira lição, falar sobre submissão. Texto 1: ocupar a mente com a alegria da salvação. 2: não voltar à velha vida pecaminosa. 3: ser santo em todo modo de viver. 4: amar as pessoas de todo o coração. 5: abandonar as más atitudes. 6: renunciar aos desejos e vícios. E 7: ser uma boa testemunha diante dos gentios. Então, esse aqui é os deveres ou as batalhas que nós enfrentamos. Todo crente vai enfrentar esse tipo de batalha.
chamada de batalha espiritual pelo nosso autor. Na batalha espiritual, aparece aqui agora o nosso capitão dá novas ordens sobre a batalha espiritual. Quais sejam? Para você vencer essas 7 coisas que apareceram aqui, existe também 6 afirmativas. Leia comigo na página 80. A batalha espiritual quais sejam? Letra A: sujeitai-vos a toda instituição humana. Letra B: sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. C: Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Letra D: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, tratai-a com dignidade. Letra E: Sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, misericordiosos e humildes. Letra F: Igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Muito bem. Que ironia, Pedro falou disso. Ele está convertido, lembra? Depois que você se converter, aqui já está convertido. E aqui nós temos algumas referências. Primeira coisa: sujeitai-vos a toda instituição humana. É um governo? Estejamos debaixo desse governo. Lembra que foi perguntado para Pedro? Seu chefe, Jesus Cristo, não paga imposto não? Aí Pedro fala: claro que paga, calma aí, o dinheiro está aqui, mas eu vou buscar ali. Chegou para Jesus e falou assim: Jesus, estão cobrando imposto. Ele falou assim: de quem que os homens cobram imposto? Dos de casa ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros. Então, mas nós que somos de casa devemos pagar também. Dá a César, dá a Deus o que é Deus. Jesus Cristo foi um revolucionário. Não pagaremos imposto a partir de hoje, foi ou não? Não, ele se sujeitou a uma governança, ordenança, tá bom? Assim eu e você. Professor, não devo lutar a favor dos meus direitos? Claro que você deve lutar pelos seus direitos, mas sempre debaixo de uma autoridade. Porque nenhuma autoridade é instituída sobre nós se não vier do Senhor. Professor, mas se eu considero errado? Quem vai se ver com ela é o próprio Senhor. Também fala, a Bíblia fala aqui, tá tudo bem, que a gente, se aquela autoridade está lá, é porque Deus permitiu que ela estivesse lá. Deus Por permitiu. isso que a gente tem que submeter. A gente não pode entrar muito em assunto de política, mas Deus permitiu. Se Ele não quisesse, não estaria lá. Devemos lutar, devemos continuar orando? Devemos. Por quê? Porque orando pelas autoridades, teremos paz. É importante pensar nisso também. Em alguns Mulheres. casos, a tolice da escolha foi nossa, né? Foi complicado. Não vamos entrar nesse assunto. Sujeitai-vos debaixo de toda a mão de Deus. Segunda coisa: sede submissos em todo temor ao vosso Senhor. Entre parênteses está patrão. Ou seja, o seu patrão te mandou fazer alguma coisa, faça. Professor, vai contra as escrituras? Não faça. Aqui Pedro vai dizer o seguinte: não é porque ele não é crente que você deve se sentir, tirar sarro ou fazer alguma outra coisa em detrimento desse relacionamento, mas que você possa ter um bom relacionamento com o seu patrão, porque ele vendo você submisso a Deus. A gente vai chegar um pouquinho mais adiante, que eu vou falar sobre as mulheres também. Vocês leram em casa, vocês viram que a mulher sendo crente, ela pode com o seu testemunho salvar o marido que não é. E aqui eu falo para as meninas aqui: submissão é estar sobre a mesma missão, ou estar sobre ordens. E é só isso que cabe a vocês. E aí você pode falar assim: professor, é muito difícil. É a coisa mais difícil que você pode fazer, é isso, estar sobre a mesma missão.
em obediência a uma ordem do seu esposo, a uma ordem de alguém superior a você, a sua patroa. A pior coisa é isso, é estar sob a missão. E sabe qual que é a pior coisa para o homem? Entregar a vida por você. Então existem duas ordens. A ordem para a mulher: esteja sob a missão do seu esposo. Mulheres, estejais submisso a vossos maridos. Maridos, entregai a vossa vida como Jesus entregou a vida pela igreja. E agora eu depois posso encontrar esse vídeo e mandar para vocês. Foi perguntado para 10 mulheres. Já viu esse? Vai sofrer alguma coisa. Alguém vai fazer alguma coisa muito ruim, mas você pode escolher. Você quer que o seu marido sofra ou você? As 10 respondeu: que meu marido sofra. As 10. Aí perguntaram a mesma coisa para os 10 maridos dela. E separados, tá? Estavam separados. Perguntaram individualmente, eles continuaram separados. Perguntaram para os 10 maridos. Qual foi a resposta dos 10 maridos? Eles responderam que era para eles. Que era para eles sofrerem no lugar delas. Tá? Foi exatamente isso. Eu posso mandar isso. Foi um teste psicológico que foi feito, provavelmente com um psicólogo, né? Mas foi um teste que foi feito com 10 casais. Muito importante, muito interessante para o nosso contexto ocidental, cristão, muito interessante mesmo. Então assim, vocês poder sofrer, escolher, é de livre e espontânea vontade, escolher sofrer pelo outro. Tá? Já a mulher é um pouco mais difícil. Eu disse para você, qual que é a pior coisa que você tem? Estar sob a mesma missão. Porque às vezes você quer controlar as coisas. Às vezes não, na maioria das vezes você controla as coisas. Vamos um pouquinho mais adiante. Submisso às autoridades. Página 81. Geralmente, o crente acha que ama a Deus com todo o respeito e reverência. Mas, se não respeita as autoridades humanas, está dando a entender que realmente não se submete completamente à suprema autoridade. O próprio Deus que ordena, sejam elas respeitadas. O apóstolo Paulo diz na Epístola aos Romanos, nós já estudamos sobre isso, capítulo 13, versículo 1 e 2, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. 13, 1 e 2. De modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus, e aos que resistem à ordenação de Deus trarão sobre si mesmo a condenação. Pedro ainda encerra os comentários dizendo o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Para finalizar a página 81, lê comigo. É preciso aniquilar a vaidade através da ação do Espírito Santo. Foi a vaidade que causou a queda de Satanás, ao recusar submeter-se à suprema autoridade de Deus, pois dele era seu desejo assentar-se no trono do Todo-Poderoso. Aquele que não está disposto a submeter-se aos outros era arrogante. Muito bem. Então aqui, para vencermos a batalha espiritual, devemos sujeitar, ser submisso e ser compadecido. Então lê comigo aqui. Para vencermos a batalha espiritual, temos algumas ordens. A primeira ordem: sujeitar. Letra B: Sede submissos. Letra E: Sede compadecidos. muito bem. Por não se sujeitar à autoridade, Satanás caiu. Por não se sujeitar à autoridade, Satanás caiu. E a submissão às autoridades faz com que nós aniquilemos. Aniquilemos o que mesmo? Aniquilemos o que mesmo? A vaidade. A vaidade causou a queda de quem mesmo? Satanás. O que causou a queda de Satanás? Vaidade. Vaidade. Antes disso, as perguntas. Deixa eu fazer aqui a página 82.
Os ensinamentos que temos a respeito da epístola de Pedro, nos versos 13, 14, 15 e 22, do capítulo 2, versículo 11 e 12, devem ser considerados quanto à maneira de viver. É de grande importância o nosso testemunho na vida em que Cristo perante os não salvos, conforme ressalta Pedro no capítulo 2 e 12. É de fundamental importância ao crente submeter-se às autoridades governamentais constituídas, conforme aprendemos com o apóstolo Pedro. O fato de sujeitarmos às autoridades dá-nos o direito de nos sentirmos superiores às demais pessoas, porque alcançamos uma posição de destaque. Errado. Submissão. E por que você vai se submeter a essas coisas? Porque o seu Senhor fez a mesma coisa. O nosso Senhor também se submeteu por nós. Ele precisava? Não precisava. Filipenses 2,5, né? Ele se entregou como homem, se submetendo a todas as circunstâncias. Filipenses 2,5. O nosso modelo e exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que aparece aqui para nós, na página 82. O nosso exemplo é quem mesmo? Senhor Jesus. Ele não, ele foi, leia na sua lição. Ele não pecou, ele foi ultrajado. 3. Ele foi maltratado. 4. Ele se entregou ao justo juiz. 5. Ele não ameaçou. 6. Ele não revidou. Mas ele devia, sim ou não? Não. Mas ele não revidou. Pode ler. Qual a referência? Filipenses 2,5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, e morte de cruz. Por isso também deixou, o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Cristo Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. Então, Filipenses capítulo 2, versículo 6, 5 a 11. Então, qual é o exemplo de submissão que nós temos na Bíblia? Primeiro exemplo, o próprio Jesus. Ele não devendo, ele não pecou, mas ele pagou o preço. Ele foi ultrajado, ele foi maltratado, ele entregou-se ao justo juiz. Esse justo juiz com J maiúsculo quer dizer Deus. Ele não ameaçou e ele não revidou, mesmo que os outros estivessem errados. Lê comigo, submissão ao marido. Pedro dirige a sessão de disputo às mulheres crentes, falando-lhes do seu dever de obediência ao marido. Quanto ao marido incrédulo, ele diz que a esposa crente terá mais possibilidade de ganhá-lo para Cristo se for fielmente submissa e revelar uma vida de pureza, reverência e mansidão. Aqui então aparece o que Pedro diz às mulheres crentes. Quando o marido é incrédulo, quando o marido não é crente, a obediência dela à missão do marido terá mais possibilidade de ganhá-lo para Cristo. Professor, tem algum exemplo? Tem. Uma família muito grande ali em Ministro Andreasa, o marido não era crente. Ele nunca proibiu as meninas, nem a esposa dele, de ir na igreja.
mas deu 9 horas, era para estar em casa. Não importa se o culto acabava 10 horas, 9h05, 9h10. Mas pela obediência dela, ele mesmo testemunha até hoje, pela obediência dela em cumprir esse horário, ele acabou aceitando a Cristo. E um dia ele foi ver aquele pastor que está agora lá em Londres. Qual é o nome dele? Jackson. Até fala que ele parece comigo, eu não acho. Ele estava pregando e ele aceitou a Cristo naquele dia. Ele foi buscá-las. Lá na caminhonete ele escutou a palavra de Deus, ele desceu para ver e foi andando e aceitou a Cristo. Então, observa o seguinte: em silêncio, não foi reclamando, porque às vezes a gente fica reclamando, né? Sei que alguns de vocês não são casados aqui, mas um dia irão. Cuidado com a reclamação, tá? Nós falamos na aula passada, a murmuração, o falar desnecessário. Então, na continuação aqui, nós vamos observar algumas outras coisas. Algumas mulheres, ao se converter a Jesus, pensam que devem tratar com diferença o marido incrédulo. Eu estou na página 83 ainda, no segundo parágrafo da submissão ao marido. Ou que agora deve ficar com todo o tempo condenado ao inferno. O marido agora é condenado ao inferno. Até se retraem quando o amor e o carinho para com o esposo, achando que agora são mais santas do que ele. As esposas com esse tipo de procedimento estão desobedecendo os princípios bíblicos. O marido incrédulo, tratado dessa forma pela mulher, que se diz crente, endurecerá cada vez mais o coração contra ela e, mais grave ainda, contra o Evangelho de Cristo, para que ele, o Evangelho, não passará de uma religião que tornou a esposa insensível e sem afeto com ele. Então aqui são algumas recomendações que ele diz. Um pouco mais embaixo ele vai dizer assim, ó: o método bíblico de se ganhar o marido para Cristo, lê comigo aí a partir daí. O método bíblico de se ganhar o marido para Cristo é mostrar-se uma fiel discípula do Mestre, cheia de amor para com o próximo. O ser humano mais próximo da esposa é o marido. Salomão diz que o amor é forte como a morte. Ora, a morte vence todo ser que nasce neste mundo. Podemos assim concluir que o amor é igualmente forte e capaz de desarmar e vencer o indivíduo inflexível. Muito bem. Romântico. Como vocês já sabem, eu já estou há algum tempo com vocês. Claro que aqui não acontece, mas na escola comum lá acontece muito, de meus alunos conversarem na hora que eu estou explicando. Então o professor, ao invés de usar esse tom de voz, o professor usa esse tom de voz. E aí, conforme eu vou falando mais baixo com eles vão prestando mais atenção. Eu poderia muito bem gritar, buzinar, apitar, mas eu preferi falar nessa altura, às vezes até assim. Aí vocês ficam mais em silêncio, está quase para escutar o seu coração bater, de tão silêncio que a sala está nesse momento. Professor, que exemplo é esse? É esse exemplo que está aqui. Você poderia até fazer alguma coisa por agravo, mas por amor você reconhece ser flexível. Você até poderia, eu lembro muito do exemplo do meu pai. Meu pai fez uma venda, e quando ele fechou essa venda não era muito aquilo que era para vender, estava fora do preço. E eu questionei ele, falei: pai, o senhor está perdendo tantos R$1.000. Ele falou assim: meu filho, mas eu já dei a minha palavra. Eu já dei a minha palavra. Meu pai. Tá?
Às vezes a gente está precisando disso, de alguém que seja mais flexível. Hoje Deus deu muito mais para ele. Hoje meu pai está muito abençoado mesmo. Tem o suficiente. Tem muito, mas tem o suficiente. Então assim, a gente observa que ele não foi lá e desfez, ele não foi lá e brigou, porque ele já tinha feito o negócio. Mulher formosa, para encerrarmos. O amor mostra aqui que a real beleza feminina não é no exterior. Professor, mas eu me arrumei tanto. Mas ele vai dizer aqui em Provérbios 31 e 30, vira sua página na página 84. Enganosa é a beleza, ou a graça. Vã é a formosura. Mas, lê comigo aí, mulheres. Mas, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Glória a Deus. Sabe por que disso? A beleza, como a vaidade, passa. Tá? Passa. Hoje vocês estão todas muito belas, mas um dia com 82 anos vai estar igual a minha vozinha, reguladinha. Bela, mas de outro tipo de bela agora. Né? Então, professor, mas tem vários procedimentos estéticos e tal que a gente pode aí, mas aí você fica com aquele sorriso assim, né? Eu estou falando sério, vocês sabem disso. Os homens também, né? Homens também. A gravidade não nos ajuda muito no decorrer do espaço do tempo, além da gravidade. Então, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sabe quando? Várias vezes. A Deus está aqui, a mãezinha dele, eu chamo ela de mãe também. Mas você pode observar o exemplo da irmã Maria. Tá? Deus, mesmo você não estando aqui, eu daria esse exemplo também, viu, meu filho? É um exemplo de mulher. É um exemplo a ser seguida. Eu acho que entre várias pessoas, ela é uma daquelas que pode dar conselho para as mais novas, de como proceder, como caminhar, sempre do mesmo jeitinho. Conheci ela há pouco tempo, tem só 8 anos, mas é sempre do mesmo jeitinho. Você não vai ver a irmã Maria portar-se escandalosamente, nem sair aí por aí, trançando na casa de um e de outro. Lembro também da irmã Dorgarina, já dorme com Deus. Mas um dia minha irmã chegou para vender umas coisas para ela, chegou de moto, estacionou a moto lá na frente, e aí entrou para dentro. Aí demorou um pouquinho, né? E ela falou assim: ixi, minha moto ficou lá na frente, nem sei se eu tranquei. A irmã Dorgarina bateu no ombro e falou: minha filha, se é dizimado, Deus cuida. Minha irmã preocupou na hora, né? Será que era mesmo? Eu lembro disso. Ou seja, são pessoas que vão dioturnamente passando exemplos pra gente. Se é dizimado, Deus cuida. E Deus cuida mesmo. Deus cuida. Você tem exemplo na sua casa. Tá? Tem um livro que eu tenho de várias contas. Aí tem um deles muito engraçado, não sei se o senhor já ouviu falar, né? Mas um árabe foi orar, aí ele deixou o cabelo lá de fora, passou o dia inteiro orando, orou o dia inteiro. Aí saiu pro lado de fora, cadê o cabelo? Aí ele ficou pensando, né? Meu Deus, passei o dia inteiro orando e como é que o senhor deixa o negócio acontecer com isso? Aí a moral da história é a seguinte: olha a Deus, mas amarre muito bem o seu cabelo. Amarre o cabelo. Entendi. Muito bem. Se você for árabe, antes desses exercícios, nós vamos revisar aqui. Nosso modelo de exemplo é quem mesmo? Jesus. Duas coisas aparecem no texto: ele não pegou e ele foi. As mulheres crentes, falando-lhes do dever de obediência ao marido, sendo obediente à missão do marido, ela terá Mais possibilidade de enganosa é a e vã é a formosura. mas a mulher que teme ao Senhor. Essa será louvada. Exercícios. No capítulo 2, versículo 18 ao 25, a primeira epístola de Pedro,
chama-nos a atenção aos crentes quanto à necessidade da nossa submissão um exemplo de, sem dúvida, encoraja ante as injustiças sofridas por Jesus, pois ele todos. No capítulo 3 e 1 de 1 Pedro, encontramos o conselho das mulheres para que sejam submissas aos maridos, mesmo aos não crentes. Quanto aos cuidados e à beleza da mulher, aprendemos com o apóstolo Pedro que Importa mais zelar pela beleza interior, que permanece com o passar dos anos. submissão. Continuação, texto 3. Agora a exortação, meninos, é para nós, homens. Exortação ao marido. Pedro demonstra também na sua carta que o marido tem grande responsabilidade conjugal. Primeiro, as suas frases devem ser com discernimento. Professor, mas eu não casei ainda, então aprenda enquanto é antes. Aprenda enquanto é cedo. As suas frases devem ser com discernimento, tendo em consideração que a vossa mulher como parte mais frágil do relacionamento. Sugerem muito cuidado da parte do marido para discernir como viver com a esposa. Essa parte mais frágil do relacionamento pode ser física ou em outro aspecto, psicológico, emocional. Você há de convir que os homens são mais racionais. Para ele é aquilo ali. As mulheres são mais emocionais. Gente, é duas coisas diferentes. Minha esposa está andando comigo, às vezes ela se arrisca a dirigir, parece que ela vê tudo. Ela vê tudo. Eu estou focado no caminho ali, ela, olha, isso aqui, aquilo ali, não sei o que, isso aqui. Eu falei, filha, eu não vi nada disso. Você estava olhando para onde? Eu estava olhando para a estrada. Então eu estava na estrada, eu falei, não vi. O irmão passou por você e saudou você ali. Eu falei, saudou? E eu nem vi. Não saudou você, até sei se me perdoa, porque eu estou bem desligado. Quando eu estou dirigindo mesmo, eu estou olhando o trânsito. E eu descobri que a galera que anda de 7 a 7h30 anda na velocidade, mas das 7h40 às 9h, misericórdia, é um pouco lento. Isso aí vem. Porque Deus conhece, né? Deus conhece. O sistema de cada mulher. Deus conhece. Porque tem mulher que suporta, mas chega uma hora que não explode, né? Aí, não, todo mundo explode. Todo mundo explode. Mas alguns têm o quê? O pavio mais longo. Você já ouviu falar a parte da longanimidade? Tem o pavio um pouco mais longo. Todo mundo explode. Chega um momento que você não suporta. Então por isso não podemos chegar nesse ponto. Temos que tratar antes. Sempre a tempo. Ontem o professor falou um pouquinho sobre relacionamento. Quando nós tivemos a nossa EBD também. E nós podemos tratar disso, irmão Valqueiro. Ah, mas meus filhos já estão casados. Pai, é tempo ainda que você falar, ó, meu filho, eu errei nessa parte. Não quero que você erre com os meus netos. Sempre é tempo. Ah, mas meu filho já tem 40 anos, eu tenho 60. Há tempo ainda. Está vivo? Há tempo ainda. Eu conheci uma então são irmã, coisas que a gente pode tratar. Ela vinha para a igreja, aí o marido dela ligava com ela, chegou nervoso lá na igreja. Nervoso. Quando chegou, a mulher era bem magrinha, de tanto sofrer. Misericórdia. Aí, o que aconteceu? Aí ele morreu. Ele morreu, ficou magrinha. A paz, né? É a paz. Não. Ei, serve para homem e para mulher. Mas no capítulo, no Provérbios, está falando da mulher. É melhor viver num deserto ou no canto de uma casa com a goteira. Misericórdia, com a goteira, irmão. Você sabe o que é goteira? Você pega o balde ou a vasilha de metal, fica a noite toda. É melhor viver num deserto ou num canto de uma casa com a goteira do que com uma mulher rixosa. Ou um homem rixoso também. Um homem causa de confusão.
uma mulher causadora de confusão. Nada está bom para ela, nada está bom para ele. Esse é o exemplo de Provérbios. Por isso que se a gente, irmã Valquíria, se nós, eu falo de mim primeiro, procurarmos um pouco mais aqui dentro, ler um pouco mais a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada, para Deus entrar no nosso coração, nós seríamos muito melhores pessoas, tá? Mas é válido o seu raciocínio. Vamos? Ela era uma missionária, ele batia nela. Misericórdia. Batia nela. Não, isso não é crente não. Aí chegou Tem que converter de novo. Aí chegou uma hora que ela deu uma rasteira nela. Olha aí, tá vendo? Ué. Tá vendo o que acontece? Ó, Vida Harmoniosa, página 86. Tem que se converter. Se olhar de novo, se converter. Nesta carta temos algumas instruções a respeito do comportamento com relação ao governo, que é submissão às autoridades. O apóstolo Pedro também fala sobre a submissão dos empregados em relação ao trabalho, submissão aos seus senhores. Fala do cônjuge no lar, submissão da esposa em relação ao marido. Recebendo então da parte dele um recíproco ou reciprocidade, o máximo respeito e consideração. Então o que falou aqui para nós, irmãos, é que se a mulher está na mesma missão que você não deve pisar os sentimentos dela. Você deve amá-la e considerá-la como uma pessoa que precisa de mais cuidado. Sabe o que essa palavra frágil significa? Sabe o que é frágil? Uma pessoa fraca. Não. O que é frágil? Objeto. Delicado. Algo que... Não, vocês não falaram ainda. O que é frágil? Quebra. Não, mas antes de quebrar, o que é frágil? Você tem cuidado antes de quebrar. Isso, tem que ter o quê? Mas quebra. Isso, tem que ter maior. Isto, de crente. A mulher dentro da casa é um objeto que tem que ter o máximo de cuidado. Sabe o que a gente faz quando a gente tem alguma coisa que é frágil? A gente escreve assim, ó. Cuidado. Frágil. Cuidado ao manipular. Cuidado ao trocar de lugar. Sim ou não? Sim. Agora você não, homem. Você aguenta porrada. Tá? Seu patrão chega pra você, fala, não sei o que, você aguenta. A mulher às vezes ela fica sentida com aquilo. E ela guarda coisa, viu? Coisa boa não guarda mais. Guarda 20 anos. Você lembra? Naquele dia lá na frente da casa do Hélio, era 10 horas da manhã, fazia sol. Não é? Guarda. O HD é ótimo para isso. Porque a mulher é emocional. Coisas emocionais. A mulher sábia. A mulher sábia. Oh, glória! Aleluia! Gente, vocês não sabem, eu recebi um testemunho assim que eu estava chegando aqui. Depois eu pedi, eu quero gravar esse texto, tá? Eu quero gravar. Após falar bastante de relacionamento, Pedro diz que realmente amamos a vida e queremos ver dias felizes. Temos uma receita bíblica. Nossa! Irmãos, eu estava lendo isso daqui e eu me senti em falta em quase todos os pontos. Misericórdia. Mas eu preciso melhorar. Vamos lá. Receita para ser feliz todos os dias. Página 86. Capítulo 3 diz assim. Número 1. Lê comigo. Número 1. Refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolorosamente. Número 2. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Número 3. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Quem fizer essas coisas verá que, por experiência própria, o que vai acontecer? Letra A. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Letra B. Os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Letra C. O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então essa é a receita. A submissão aos maridos. Nós somos exortados porque as mulheres são o que mesmo? A parte mais
Frágil do relacionamento. E você aprendeu hoje o que é frágil. Frágil, tem que tomar muito cuidado. Até lado tem, sim ou não? Eu tinha vivido aí, só dando risada. Mas ó, até lado tem. O frágil, né? Tem uma setinha, ó, para cima. Repara o lado. Tem ou não tem o que é frágil? Tem. Não é de qualquer forma. É porque se virar assim pode cair quebrado. Isso. E até a quantidade de peso, né? A quantidade de peso, o que suporta. Gente, a gente está falando de coisas psicológicas, emocionais. Tá bom? Então aprenda. Se as irmãs, ou seja, se vocês são conhecidos como minhas irmãs, eu também devo me importar com vocês com decência, com ordem. Tá? Eu também devo aprender isso, não ultrapassar os limites. Eu também devo aprender isso. A gente está aqui no curso teológico, é importante a gente falar essas coisas, tá bom? E sempre que você tiver uma opinião, um assunto que seja referente à lição, pode falar também, está aberto. Se nós quisermos viver uma vida harmoniosa e ver dias felizes, número 1, vem comigo? Refreia a língua do mal. Número 2, Aparte do mal. número 3, Busque a paz e empenhe-se para alcançá-la. muito bem. Exercícios 5.9. Conforme 1 Pedro 3, o marido deve à esposa respeito, cuidado, pois ela é cordeira com ele, desse aspecto da vida cristã. Salvação eterna. Para mantermos a vida harmoniosa com os nossos irmãos, importa que, entre outras coisas, assim sermos e agirmos. Misericordiosos e humildes. Se realmente queremos ver dias felizes, importa refrearmos do mal, praticando o que é bom e buscando a paz. O crente atento com as exortações de Pedro verá que os olhos do Senhor, presta atenção, estão sobre justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas, e quando os que praticam males têm contra eles. O rosto do Senhor. Então, o rosto do Senhor está voltado a estas pessoas. Texto 4, o sofrimento. Sofrimento por causa da justiça. Santificai a Cristo, sempre preparados para responder, e Cristo é nosso exemplo. Sofrimento. Sofrimento por causa da justiça. O capitão que nos conduz à batalha da submissão indica-nos agora outro campo de batalha. E todos, o mais árduo será que estamos prontos, vigilantes e dispostos para a luta. 3 perguntinhas aqui para mim e para você. Pegamos já as armas que era necessário? Estamos vigilantes? Terceira coisa, e estamos dispostos a lutar por isso? Eu aprendi que tem que fazer 5 perguntas. Sempre que você quiser uma coisa, faça 5 perguntas seguidas. Por que você quer isso? Aí a pessoa dá uma resposta. Ah, porque eu quero viajar. E para que você viajar? Porque eu quero conhecer, não sei o que, não sei o que. Ah, então por que você quer conhecer? Entendeu? Você faz 5 perguntas. A quinta resposta é o verdadeiro motivo. Será que nós estamos no verdadeiro motivo de ir para o céu? Sofrimento por causa da justiça. Número 1. Vem comigo aí. Santificai A Cristo com o Senhor em vosso coração. Então, aqui ele vai falar que bem-aventurado se a gente considerar essas coisas. São instruções bíblicas que aparecem aí no versículo 15. Número 2. Sempre Preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Agora eu quero que você abra aí 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 15. E você grife esse texto na sua Bíblia. Risca aí, grifa. O depósito que Cristo fez em nosso coração, que é a santificação, 3 e 15 de 1 Pedro. 3 e 15 de 1 Pedro. Nos concede autoridade para responder com autoridade
a qualquer pergunta a respeito da nossa esperança, com mansidão e temor, e não com mau testemunho. Será que sem palavras, Damares, quando um professor Adilson ganhou, né? Quando ele ora para mim, professor Welber, será que eu tenho um bom testemunho de cristão? Né, Samuel? Será que ao nosso amigo da nossa sala olhar para a gente, será que a gente está passando um bom testemunho de cristão? Ou eu sou da bagunça? Ou eu sou aquele que atrapalha sempre tudo e todos? Toda semana estou lá na direção? É uma pergunta que eu faço para vocês. Toda semana o RH tem que conversar comigo porque eu estou atrasado. Só chego atrasado. Eu me faço essa pergunta pela última vez, professor, na semana. Essa semana eu fui trevas. Olha aí, muito bem. A Tartiele trouxe aqui uma... É a pergunta que nós devemos fazer, Tartiele. É isso aí, ó. Essa semana eu fui luz ou fui trevas? Nossa, é forte essa pergunta. Bota aí, crente. Pregar luz ou trevas, irmãos? Você entra aí firme aqui em 3:20, aqui 3:15. Ué? A gente tem que se perguntar. Qual é o bom testemunho? Que tipo de carta é você? A Bíblia diz. Qual que é a carta que nós somos? Aberta e o que? Lida. E lida. Você é uma carta aberta e lida. E sem palavra, tá? Você não é uma carta igual o smartphone que vai falando, não. Igual o Kindle, que lendo para você automaticamente, não. Você é uma carta aberta e lida pelo olhar dos outros. Então, como os outros estão interpretando? Professor, o peso está muito grande. Tá mesmo. Só a graça de Deus. Cristo é o nosso exemplo. Não é fácil sofrer por haver praticado o bem. Não é fácil manter o silêncio e deixar se queixar ou procurar vingar-se daquele que causou o sofrimento. Quem é que exige de nós um comportamento tão rigoroso? O nosso capitão Jesus Cristo. Em 33 anos de vida terrena, só praticou o bem e muito sofreu. Ele é o nosso modelo. Não é Paulo o nosso modelo, não é o pastor da igreja o seu modelo, porque se você estiver firmado no professor Welber, o dia, Deus me guarde, mas o dia que eu resbalar por alguma forma, você cai também. Nosso exemplo é quem mesmo então? Nosso alvo é Cristo. O único modelo nosso. Continuando aqui, o batismo. Versículo 21, lê comigo aí. O versículo 21. Ensina-nos que o batismo em águas não remove a imundícia da carne ou o pecado. Pedro mesmo explica que o batismo é uma demonstração apelando a uma boa consciência para com Deus, referente ao nosso passado pecaminoso. Muito bem. Diz assim: esta água como figura vos salva do batismo que não consiste em tirar a imundícia da carne, mas serve para o interrogatório seguro de boa consciência, para que Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, é o que? Ele é um interrogatório por boa consciência para com Deus. Professor, o que quer dizer isso? Que o batismo, mas a indagação de boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. No batismo, nós somos feitos semelhanças de Cristo, que é colocado dentro da terra por 3 dias e retirado de lá. O sepultamento, então, é símbolo de sepultamento. Por isso, irmãos, que batismo com a cabeça dentro de um balde está errado. Quem me mandou? Um de vocês me mandou esse dia. Professor, esse negócio de sair do balde, um monte de gente com balde só enfiava a cabeça e tirava a cabeça. Paciência, né? Não é batismo. Você não enterra a sua cabeça do cidadão, você enterra o corpo inteiro. A desculpa foi: não, eu li os comentários depois, né? Nós estávamos na pandemia. Irmão, bota uma máscarazinha e enfia a pessoa dentro da água e tira ela. Ou você não tem fé? Não, mas eu vi um vídeo essa semana em São Paulo.
Em São Paulo tem uma religião lá que eu acho que surgiu agora. Aí eu estava assistindo um vídeo do batismo deles, o pastor deles lá fica fora da piscina, né? Aí quem vai batizar entra, aí mergulha 3 vezes. Sozinho? Faz o sinal da cruz e sai. Aí eu falei, batizando dia 25. Você já viu algum morto se enterrar? É a pergunta, não é a pergunta. O símbolo é esse, o símbolo é de sepultamento. Nenhum morto se enterra, não. É o vivo que tem que ir lá e meter dentro da terra, cobrir ele com terra. É ou não é? É, ué. Então Aprenda direito. Presta atenção. Por que as crianças não podem tomar a ceia na igreja assembleia? E eu só estou pegando um assunto porque é o mesmo assunto do batismo. Presta atenção. Nosso exemplo é o tabernáculo erguido por Moisés, símbolo de Cristo à cruz, que é o altar do sacrifício lá fora. Depois do símbolo de Cristo, que é o altar, onde ele morreu, o próximo móvel é o que mesmo? Isso, bem baixinho eu escutei, a bacia. A bacia tem o que dentro da bacia? Água dentro da bacia, tem água dentro da bacia. Então, antes de participar do corpo, está lá dentro, que é o pão, tem que passar pela água, irmão. Então, por isso que não é para dar ceia para crianças que não foram batizadas ainda nas águas. Tem que passar pela água. É o símbolo. Não, porque aqui nós queremos que todo mundo tenha comunhão. Gente, como vai ter comunhão se não passou pela água ainda, pelo símbolo de sepultamento? Ah, não, é criança. Então, se é criança, é inocente. Se já é adulto e não entendeu isso, aceita Cristo de novo. Tá? Então tem que passar pelo batismo. Depois do batismo, lá dentro você vai ter que participar do pão e também receber as bênçãos do Espírito Santo, que é o candelabro. Tá? Então o símbolo está todo ali. Tá? Então vamos entender essa parte também. Para encerrarmos aqui as perguntas do texto 4, o sofrimento, e vamos para o intervalo. 5.3. No capítulo 3 de sua primeira epístola, Pedro fala sobre o sofrimento de se padecer injustamente por causa da prática do bem. O apóstolo Pedro, quem pergunta: quem é de vós que há de maltratar, se mostrardes vossa força? Se o indivíduo bondoso e compassivo sofre por causa da justiça, ele encontrará alento nessas palavras de Pedro 3,15: santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração. É isso que está em 1 Pedro 3,15? Conforme isso está em 1 Pedro 3,15, só pergunta: santificai-vos a Cristo como Senhor em vosso coração? Isso está em 3,13, né? O que diz 3,15? Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Esse é 1 Pedro 3,15? Ah, não, é segundo. Desculpa. É isso mesmo? Tá certo. Então tá certo a resposta então. Confunda não, pastor? Não, estou perguntando. 5,16. 1 Pedro 3,21. O batismo não garante ao cristão a sua purificação? Vamos ao nosso intervalo e já tornaremos.